Fala galera, bem-vindo aí ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e continuando a série de entrevistas aqui, eu trouxe um super amigo meu aqui, Rafael Ribaldo. Eu e o Ribs, nós somos amigos desde a faculdade. A gente fez matéria junto, fez matéria da computação junto, né? E hoje o Ribaldo, ele é Data Engineer Manager no quinto andar. Então ele tem uma carreira super legal, assim, ele passou por empresas bem legais, ele também trabalhou com desenvolvimento de sistema, antes de trabalhar com dados. Então ele tem uma trajetória muito legal em dados e eu queria trazer ele aqui para falar um pouquinho da trajetória dele para vocês, especificamente em Data Engineer. A gente vê um pouquinho da história dele, as decisões que ele tomou para chegar até onde ele chegou, né? E aí a gente poder também se inspirar pela história dele e continuar estudando e seguindo em frente, tá? Então, se você gostou da ideia, se você já vai achar que vai gostar dessa entrevista, cara, se inscreve no canal, deixa seu like aqui. Se tiver perguntas aí, pode escrever aqui no comentário e a gente vai dar um jeito de responder para você, tá? Na descrição também desse vídeo eu vou deixar aqui os contatos do Ribaldo, o contato meu também. Fica à vontade aí para entrar em contato para tirar dúvidas, tá bom? Bom, queria agradecer então, obrigado, Ribs, pelo seu tempo aí, cara, por participar aqui do canal. Estou bastante feliz aí em poder contar a sua história nesse canal. A gente já é amigo de longa data aí. Bom, muito obrigado pelo seu tempo aí, Ribs. Prazerzaço por poder bater esse papo com você, Meigron. Realmente, brigadão pela oportunidade e tenho certeza que esse papo vai ser bem gostoso. Hein? Com certeza. Bom, galera, antes de começar um pouquinho a falar da história do Ribaldo, queria contar um pouquinho da história onde a gente se conheceu, né? A gente fez faculdade junto, lá na USP em São Carlos, só que eu fiz engenharia elétrica e o Ribaldo fez ciências da computação, né? E aí você fala assim, pô, Meg, mas como vocês se conheceram, cara? Tipo, eu desde a faculdade eu já gostava muito de programar estatística, né? Um dia eu conto essa história para vocês, mas aí eu fazia matéria da computação à noite. Então tinha um curso chamado Sistemas de Informação à noite, e eu fazia as minhas matérias da elétrica durante o dia e à noite eu ia lá assistir a aula como aluno especial. E aí a gente tinha um amigo em comum, o Gustavo Nicodemo, que era da minha turma e era amigo do Ribaldo. E aí ele acabou se apresentando a gente, assim, cara, puta, a gente ficou muito amigo, assim, a gente fez matéria junto, né, Ribs? A gente fez, acho que, algoritmos estruturados 1, lembra? E depois a gente fez uma outra também, que era de sexta-feira à tarde, cara, acho que era 4 da tarde, assim, no Campus 2, lá em São Carlos. Tinha que pegar um ônibus para ir, que a matéria era robôs móveis. E aí a gente tinha, a matéria era muito legal, assim, tinha um simulador que tinha um labirinto e vários robozinhos. E aí a gente tinha que programar em C++ ou em C, eu acho. E a gente tinha que resolver algumas tarefas do tipo, tinha que fazer o robozinho sair do labirinto, tinha que fazer o robozinho encontrar alguns pontos no mapa. E aí a gente quase reprovou essa matéria. Você lembra disso, Ribs? Cara, a gente estava indo mó bem nas provas. Daí, de repente, era férias de janeiro. Aí eu mandei uma mensagem pro Ribaldo, falei, cara, a gente tá de recuperação, velho. Aí ele olhou assim e falou, mano, a gente tá de recuperação. Aí fala, cara, a gente ficou de recuperação em robôs móveis, que era uma matéria eletiva ainda, nem era obrigatória pra gente se formar, né? Aí eu e o Ribs combinamos, cara, vamos testar, vamos fazer os códigos. A gente ficou, cara, férias inteiras estudando isso aí. Aí teve que um dia a gente ir lá na USP para fazer a prova. E a prova era realmente tirar um robô do labirinto. E aí a gente ficou codando aquilo lá, e quando a gente chegou no dia, o professor falou assim, não, gente, não é nada sobre reprovação não, cara, eu só queria dar uma chance para vocês melhorarem o código de vocês. Eu falei, nossa, cara, o professor fez a gente perder as férias porque ele queria dar uma chance pra gente melhorar o código, velho. Não, é uma... Mas foi engraçado. A gente teve aquele leve derrame, aí depois deu tudo Total. certo no final. Exato, exatamente, Ribs. E desde então, cara, a gente continuou muito amigo, assim, a gente fez essas matérias junto, aí depois eu vim para São Paulo, o Ribaldo veio também, a gente meio que acabou entrando para dados, ele seguiu a parte mais de Data Engineer, segui mais a parte de Data Scientist, né? E aí eu queria começar te perguntando, Ribs, cara, tipo, conta um pouquinho sobre você, assim, da onde você é, o que você gosta de fazer, você tem algum hobby, o que você gosta de estudar? Conta um pouquinho sobre você aí. Boa, legal, não, com certeza. Então, vamos do começo, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, não, brincadeira, eu nasci em São Paulo, mas eu me mudei para o interior quando eu era bem pequeno, então deu para se sujar muito, deu para se machucar muito, né? E deu para ficar bem perto da família, né? Porque a gente sabe que São Paulo às vezes é uma loucura, então foi bom ter essa tranquilidade no começo.
E depois, quando eu fui para o ensino médio, já mudei de cidade também, conheci minha esposa, tudo. E depois fui para São Carlos fazer faculdade, né? Que depois a gente se encontrou. E depois voltei aqui para as raízes de São Paulo para poder explorar um pouco as oportunidades daqui. Sim. E você tem algum hobby, Rib? Você estuda alguma coisa que você gosta, assim? Cara, eu sempre gostei de jogar basquete, sempre gostei de Legal. fazer teatro, sempre gostei de jogar videogame. Acho que o computeiro, né, que tem que sempre jogar videogame, né? Com certeza. É, enfim, acho que eu fiz muito de tudo isso na minha infância e acho que hoje, principalmente pela idade, né, não, brincadeira, principalmente pelo tempo, eu acabo me dedicando mais pro videogame mesmo. Entendi. Mas hoje eu gosto bastante de brincar com Arduino. Eu acho que veio muito também do que a gente teve na faculdade, de mexer com Sim, FPGA, de ficar programando os robozinhos e tudo. sim. Então, eu acho que hoje eu me dedico um pouquinho mais para essa parte mesmo. Que legal, Reis. Cara, e agora um pouquinho falando assim sobre o início da sua carreira mesmo, né? Tipo, que o Rafael Ribaldo daquela época pensava assim em se tornar, né? Boa. Olha, eu acho que o que a gente vê bastante mesmo é o pessoal cursando computação porque gosta de jogar videogame e quer começar a fazer jogo, né? Sendo super sincero, eu acho que pode ter sido um dos primeiros pensamentos, viu? Mas eu me lembro bem de quando me formei, como eu me formei não, de quando eu formatei, na real, o meu primeiro computador, quando eu era criança, assim, o sentimento cara, de poder, assim, sabe? De tipo, pô, de conseguir fazer Total. alguma coisa no computador e falar assim, cara, eu consigo fazer, sabe? E eu acho que conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que a gente consegue, sabe, de verdade, assim, criar soluções para resolver o problema das pessoas e mudar o mundo de uma certa forma. Claro que eu também não conseguia ver muito sangue, então medicina estava meio fora, e aí acho que computação foi bem. Com certeza, Ives. Cara, e depois você terminou o curso de Ciência da Computação lá em São Carlos, né? Aí você começou a fazer um estágio em engenharia de software. E aí você ficou um pouco tempo nesse estágio, depois você foi para trabalhar como analista de sistema. E aí eu queria perguntar para você, Rips, cara, como que foi assim essa decisão? Assim, era uma coisa natural de quem fazia ciência da computação? Você estava procurando realmente trabalhar como analista? O que você viu naquela época assim para tomar essa decisão para essa carreira no começo? Boa. Eu acredito que foi bem natural, sim, porque ir para analista, porque eu acho que assim, na faculdade a gente acaba a gente aprende bastante a criar sistema, né, integrar banco de dados, fazer interface para o usuário. Então, a gente também aprende a se organizar melhor, né, para desenvolver um projeto. Uhum. Então, você meio que vê a aplicação das coisas que você aprendeu no mundo real, né? Então, por exemplo, a gente acaba uma hora escrevendo na faculdade aquele código de caixa eletrônico, né? Que você tem que dar o troco certo, que você não pode tirar dinheiro da conta que você não tem e tudo. E no início minha carreira foi bem assim, né? Eu criava classes que recebiam o valor de um pagador e tinham que enviar para o recebedor. Então acho que realmente foi natural e foi meio que assim, tudo que eu aprendi lá eu queria aplicar no mundo real e não só ficar entregando trabalho, não só ficar fazendo coisas para mim mesmo. Então, Sim, de uma forma geral, eu acho que meio que foi um match, assim, de eu querer resolver os problemas das pessoas lá atrás, quando eu era já um pouco mais novo, e juntar, tipo, com aplicar as coisas super legais que eu já tinha aprendido na com faculdade. certeza. É, é, então, acho que, assim, claro que alguns até dos meus amigos, tipo, foram para ser gerentes de projetos, por exemplo, né, que você acaba não colocando muita mão na massa, mas na programação em si, mas tem outras mega responsabilidades de fazer análise de performance de alguma feature, né, pensar em outras novas, organizar os projetos e tudo. É, é, mas eu acho que para mim foi bem esse caminho mesmo. Entendi, Rips. Legal, cara. E aí eu lembro que você ficou, né, como você ficou até bastante tempo, né, nessa empresa como analista de sistemas. E aí depois a gente se Uhum. encontrou numa entrevista, lembra? Eu fui fazer uma entrevista numa empresa e você tava saindo daquela empresa, lembra disso, cara? Cara, É verdade. a gente se tromba várias vezes em São Paulo, né? Engraçado, cara. Eu lembro que aí, cara, a gente se encontrou lá, eu tava fazendo uma entrevista, você tava saindo, né? Uma coisa assim. E aí você ficou Uhum. esse período, né? Esses 2 anos aí mais ou menos como analista de sistemas, e aí você foi para dados, né, Rib? Você foi tipo trabalhar como data engineer, cara.
Queria que você contasse um pouquinho, assim, Uhum. como que foi seu contato com dados, assim? Durante o seu trabalho como analista de sistema, você já tinha algum tipo de contato? Você estudava por fora e você acabou descobrindo e falou, cara, eu vou por aqui? Ou foi uma oportunidade que apareceu? Como que foi essa migração aí? Pô, legal. Então, eu acho que, como eu sempre fiquei programando features para produtos e tudo, eu, eu ficava muito na parte de back-endzão mesmo. Então, era muito de eu codava o que eu precisava, eu deployava isso em produção, meio que isso se perdia. Eu sabia que eventualmente alguém estava usando alguma coisa que eu tinha feito, mas Aham. era porque, sei lá, algum amigo meu tinha contado, ou sei lá, algum familiar que, pô, não, usei isso aqui e tudo mais. Então, isso era legal. Então, eu comecei a querer saber mais, assim, pô, o que eu estou impactando com tudo isso, sabe? Então, ah, mesmo já nessa primeira empresa, eu já comecei assim, eu escrevia feature e depois eu já criava uns dashes super legais ali de tipo, pô, Legal. quantas pessoas estão usando, o que que tá acontecendo, tipo, tá dando certo, não tá, qual que é a taxa de erro, esse tipo de coisa. E aí depois disso eu acho que eu comecei a olhar e falei, pô, tem uma área super legal aqui que eu não tô explorando e que deve ser, tipo, gigantesca. Eu nem conhecia ainda engenharia de dados, nada. Isso, a gente está E falando depois foi quando 2017, alguma coisa assim, né, Ribs? acho que na verdade foi até um pouquinho antes, acho que 2016, Ainda nem vai, tinha mas essas coisas é isso mesmo. estabelecidas, né? Total, exatamente. Então assim, já tinha um monte de desafio que a gente não conhecia mesmo por não estar inserido, e eu acho que foi uma coisa, até uma transição meio que natural, do tipo, falei, beleza, agora eu quero entrar um pouco mais nessa ponta final, sabe? E no primeiro momento eu comecei a dar uma pesquisada sobre quem construía dashes, né, quem fazia essas análises, aí eu cheguei na área de análise de dados, e eu falei, tá, tudo bem, mas e como é que todos esses dados chegam antes, né? E aí, como a gente acaba sendo um pouco mais, tendo um pouco mais perfil de back-end, eu acabei procurando um pouquinho mais para trás. E aí, quando eu encontrei engenharia de dados, me apaixonei já tinha, tipo, Legal. muita coisa legal. E foi aí que depois eu comecei a estudar por fora mesmo e fui fazer um curso, uma especialização também de Big Data. E aí, depois de lá, só engenharia mesmo de dados. Que legal, Ribs, bacana. É legal, tipo, pegar esse pedacinho da sua carreira e salientar que foi uma curiosidade, né, cara? Você queria ver se as pessoas estavam consumindo aquilo que você estava produzindo, né? E uma forma de ver se Uhum. as pessoas estão fazendo isso através dos dados, né? E aí você precisa criar os dashes, precisa ver se as pessoas estão usando, se não estão usando. Então é o famoso lá você construir, medir, reconstruir e medir, né? E aí é onde a gente acabou Total. descobrindo dados, né? Essa área de dados. Pô, que legal, cara. E aí você fez essa transição, né, Rib? Se preparou, claro, começou a estudar também por fora, fez lá a sua especialização em Big Data, aí você fez a sua migração para Data Engineer. E, cara, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, das diferenças dessas áreas, né? O que que é você programar para sistemas e programar para dados, assim? O que que tem de semelhanças e diferenças desses dois focos, né? De um programador, de um desenvolvedor de software, por exemplo. Boa. Eu acho que de cara, assim, a gente pode falar do clichêzão mesmo, que é o volume de dados, né? Que é o famoso Big Data, né? Eu acho que Total. a, a- falando tipo em engenharia, assim, meio que cada micro engenharia de software, né? Cada microserviço tem a sua quantidade de dados, né? Mas em data engineering a gente acaba tipo somando todas elas, né? Então a gente está trabalhando com um volume bem maior mesmo do que a gente está realmente acostumado. Eu Hum. acho que uma segunda diferença é até essa comunicação entre os microserviços. Eu acho que quando a gente trabalha com bastante engenharia de software, se a gente está focado em uma feature específica, a gente acaba se preocupando muito em computar o que a gente precisa e passar para frente, e o outro microserviço vai se resolver, a gente só recebe depois de volta um erro, um código de OK. Uhum. Em engenharia de dados, a gente acaba sendo responsável pelo dado de ponta a ponta, né? A gente não se importa muito como o dado está sendo produzido, né? Mas uma vez que a gente recebe, a gente tem que ser responsável por levar ele até a ponta final. Então acho que essa acaba sendo uma diferença legal. E eu acho que a terceira, eu acho que é a escrita versus a leitura. Eu acho que em produto, em análise de sistemas mesmo,
da engenharia de software, a gente tem que estar muito preocupado com como eu vou escrever melhor esse dado. Porque se Sim, algum cliente faz alguma coisa no seu app, você tem que se preocupar em, cara, eu não posso perder esse dado, então deixa eu gravar ele da melhor forma possível. sim, Já em data, a gente se preocupa muito em ler, como ler melhor esse dado, né? Porque já verdade. está tudo lá, a gente já tem storage infinito e a Uhum, gente tem que garantir que todo mundo que vá tomar a melhor decisão ali vai, tipo, conseguir ler os dados da melhor forma, né? que legal E, isso. e eu acho que, em questão de similaridade, assim, cara, eu acho que a gente ainda está falando de código, sabe? Então, Sim, toda a base de engenharia de software ainda é muito válida, né? Eu acho que as duas áreas, elas precisam criar classe, elas precisam usar design pattern, elas precisam se comunicar com o banco de dados, fazer teste unitário, fazer teste de integração. Então, a gente em dados também meio que cria produtos, né? com Então, os nossos certeza. usuários vão ser os colaboradores da empresa que você trabalha, né? As features vão ser as integrações com um banco novo, ou a criação de uma métrica nova, ou, sei lá, ter uma interface para acessar esses dados. Eu acho que Sim, tudo isso também aplicando metodologia ágil de desenvolvimento, né? sim, Então, Scrum e Kanban são bem companheiros do nosso dia a dia com ali. certeza. Então acho que é bem unido mesmo. Que legal, Ribs. É legal você falar isso, né? Porque eu fiz um vídeo aqui no canal, até vou deixar aqui na descrição, falando um pouquinho sobre os profissionais, né? E quais são as competências e habilidades de cada um. E eu sempre falei muito sobre a competência de programador, né? Você quer você conhecer os códigos e tudo mais, mas também tem engenharia de software, né, cara? Que é você fazer as Uhum. coisas com mais robustez, né? Você fazer conversionamento de código, você realmente fazer coisas estruturadas para que o time possa crescer, a empresa possa crescer e todo esse código que você criou seja suportado, né? Total. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Legal, Ribs. Ribs, e agora, ainda fazendo esse paralelo, cara, eu queria que você dissesse assim, o que você aprendeu como analista de sistemas que até hoje você usa para dados, assim, tanto em termos de técnica, assim, um pouquinho até de engenharia de software que você entrou nesse assunto, e um pouquinho também de soft skill, assim, sobre você gerenciar bem o tempo, você priorizar bem as tarefas, você conseguir negociar legal, né? Tipo, conseguir fazer com que seu amigo coloque uma tarefa no backlog dele que te ajude, esse tipo de coisa, assim. O que você pode falar sobre um pouquinho sobre isso? Legal, não, bacana. Eu acho que eu vejo meio que dois aprendizados aí que eu acho que a gente consegue que, na verdade, fica martelando aí no meu dia a dia, né? Eu acho que, Uhum. cara, é escrever código legível e Legal. pensar no longo prazo, né? Eu acho que ah, meio que falando do segundo, assim, lá na faculdade, ou pra galera que já até codava antes, eu acho que o pensamento era muito de eu preciso resolver esse problema agora, né? Então, a gente acaba não pensando muito em se eu tiver que lidar com 10 vezes mais dados de hoje, né? Se eu tiver que adicionar mais componentes, será que funciona se eu fizer de uma forma mais genérica para outros casos, ou se resolve só esse problema? Eu acho que acaba sendo, tipo, meio que normal ali, né? Mas eu acho que quando a gente chega no mundo real, as coisas acabam sendo um pouquinho diferentes, né? A empresa que você trabalha vai crescer, o código precisa ser escalável, né? Precisa Sim, aguentar volume, e eu não digo claro, tudo isso tem que ser perene, né, não mudar nunca, claro. tal, mas eu acho que quanto mais a gente tiver na cabeça que podem ter essas mudanças, eu acho que e deixar os nossos sistemas, os nossos códigos prontos para isso, eu acho que eles ficam bem mais fáceis de monitorar, sabe? E de monitorar, de melhorar, e, enfim. Uhum. E eu acho que sobre o primeiro, de escrever um código legível, eu acho que tenho certeza que todo mundo já passou por isso, e ainda passa, que depois de 3 meses a gente volta para ler o código que a gente escreveu, a gente não entende mais nada, né? Com É, é, certeza. claro que a gente evolui a nossa habilidade, né? E sempre melhora a nossa escrita e tudo, mas o aprendizado que eu tiro é meio que assim, tentar escrever sempre o código para outra pessoa, né? Então, até Sim, porque no mundo corporativo, o seu código vai passar na mão de muita gente. Então, é importante garantir essa legibilidade mesmo. sim. Um, Agora, com relação até essa parte de soft skills que você comentou, é extremamente importante mesmo. Eu acho que no dia a dia a gente se vê muito negociando, né? Então, Sim. seja negociando prazo com um stakeholder, com alguém que pediu alguma demanda para você, seja negociando com o seu chefe sobre algum Sim. prazo, seja negociando com o seu par, ou, igual você falou, com outros times, cara, Sim. faz isso ali porque já vai me bloquear e tudo mais. Então, eu acho que negociando muito com a gente mesmo também, sabe? Sim. Porque é, é,
eu acho que a gente está numa área e que, assim, cara, as coisas nascem a cada segundo, é impressionante, né? Então, eu acho que a gente conseguir a gerenciar o nosso tempo para, pô, também entender como que a gente melhora o nosso skill técnico, como a gente garante uma comunicação legal e ainda Uhum. assim esteja fazendo as coisas que a gente gosta de fazer e tudo, cara, eu acho que é um desafio, é um mega desafio Com certeza. e eu acho que quem tiver realmente o segredo aí, acho que quem se dá melhor aí mesmo. Com certeza, Ribs. Cara, eu queria pegar esse ponto sobre escrever código para os outros, né? E eu sempre falo lá pro pessoal de DS que sempre quando eu vou estar fazendo um código, né, criando um modelo, alguma coisa, sempre pergunto para eles, né? Será que o Magron do futuro vai conseguir ler o que esse Magron aqui está produzindo agora, né? Então é muito você escrever código para você mesmo do futuro, cara. Nossa, começo de carreira realmente, cara, você escreve uns negócios que, meu Deus, né, velho? Mas enfim. Não, exatamente. É um Então, bom que a gente aprende, né? com certeza, Ribs, com certeza. Mas legal, Ribs. E aí, cara, desde então você começou a trabalhar com dados, aí você migrou, você começou a trabalhar no quinto andar, né? Tá fazendo uma carreira incrível lá. Começou como engenheiro de dados lá, depois foi lead, né? Data Engineer Lead e agora é Data Engineer Manager lá, né? Então, cara, queria te parabenizar pela sua carreira. Acho que é uma carreira incrível, assim. Você é um cara incrível, merecedor de tudo que você conquistou. E eu queria que você contasse um pouquinho, cara, dessa sua migração né, desse seu percurso desde o Data Engineer até o Manager, assim. As pessoas me perguntam sobre essa progressão de carreira em Y, né, cara? Como que isso funciona, assim, Ribs, na prática? Como que a nossa carreira de dados ela evolui, principalmente em Data Engineer? Conta um pouquinho sobre isso. Boa, legal. Acho que primeiro, muito obrigado pelos elogios. Eu acho que, cara, falando da carreira de engenharia de dados, eu acho que, como a gente estava até falando antes, ela é uma carreira muito nova, mas, assim, Sim, ela é e não é, né? Tipo, a sim, nomenclatura e ferramental de tudo, como é hoje, assim, é relativamente novo, mas o conceito por trás já vem de um tempão, né? Então, assim, sim. imagina a primeira empresa que se formou no mundo, o pessoal tinha que entender como foram minhas vendas naquele mês, quantos usuários estão usando o nosso concorrente e tudo, né? Então, Perfeito. claro, a volumetria era bem menor, né? A capacidade de processamento era bem menor, Aham. as fontes eram mais rústicas, né? Tipo, sei lá, era bem mais no papel mesmo, né? Eu acho Uhum. que a carreira de engenharia de dados, acaba sendo bem parecida com a de engenharia de software. A gente, como eu falei, a gente cria produto, né? A gente tem que pensar em escala, a gente tem que pensar em qualidade e essa comunicação, garantir uma metodologia ágil, desenvolvimento e tudo. Eu acho que acaba sendo meio que aquele padrão, sabe? Para essa transição essa evolução dentro de área de engenharia de software quanto da área de engenharia de dados. A gente começa Aham. com tarefas mais simples, né? Fazendo um teste unitário, né? Fazendo uma integraçãozinha ali com o banco de dados, Sim. até começando a melhorar a performance de um ETL, otimizar um recurso, até você depois começar a definir a arquitetura de ETL, arquitetura de segurança, qual que vai ser o Legal. padrão da empresa, né? Enfim, acho que eventualmente a gente começa a olhar cada vez mais para o mato alto, né? Encontrar soluções que Sim. vão abrindo esses caminhos. Eu acho que meu chefe faz até uma analogia legal que assim, cada nível você tem um chão para cuidar, né? Você tem a floresta que precisa desbravar, que assim, pô, ainda tá lotada de coisa. Depois você tem o mato alto que ainda precisa abrir um chãozinho de terra ali. Depois tem esse chão de terra que precisa asfaltar. Então assim, acho que é uma progressão bem legal e acho que a gente pode se relacionar bastante ali com engenharia de software mesmo. E, e eu acho que, assim, questão, falando bem de engenharia de dados mesmo, Aham. ah, a gente, tudo isso que a gente falou pode ser feito, desenvolvido em vários pilares que a gente tem hoje, né? Sim. A gente tem pilar de disponibilidade de dados, a gente tem pilar de segurança, de qualidade, acessibilidade, de, sei lá, infraestrutura, de profiling, né? Sim. E aí a gente tem os nossos clientes, né, que são os analytics, que são os scientists, que são os product managers. Eu acho que Sim. é um leque aí de uma gama de opções aí, tipo, gigantesca, né? Sim. E, e eu acho que, falando até, que você perguntou de carreira em Y, a gente pode seguir a mesma trilha de um engenheiro de software também. Eu acho que hoje
E aí eu falo até de engenharia de software, não só de dados, tá? Mas eu Tá. acho que hoje não tem muito mais essa de computação, você fica atrás de uma tela e não fala com ninguém. Né? Sim, O nosso trabalho, assim, hoje existe assim, uma comunicação constante, né? Então, sim, hoje deixa de ser um diferencial, né, para passar a ser mandatório que você se conecte com as pessoas, né, que você ouça elas, que você promova um ambiente de discussão construtiva. E eu acho que isso serve tanto para as pessoas que querem ir para a área mais de gestão, quanto para a área mais técnica, né? Eu acho que as pessoas mais seniors também têm que saber orientar com tecnicamente as certeza. pessoas, a galera mais júnior, né? Às vezes ser um mentor para a galera que está começando. Então, eu acho que a carreira em Y, ela tem essa base que precisa ser muito forte, mas Aham, ela tem depois, realmente ela brancheia para dois lados. Um é você sim, realmente ser um mega especialista e outro é você cuidar da carreira das pessoas, né? Você cuidar da gestão dessas pessoas, de aplicar processo no seu dia a dia para melhorar o andamento de todo o seu time, né? Então, eu acho que tem e aí assim, claro que vai muito do que cada um espera, né, para sua sim. carreira, do que cada um tem de ambição e objetivo, mas é, não é realmente uma coisa de outro mundo mesmo. Eu digo assim, em contraste com engenharia de software, né? Você também tem que saber toda a parte de arquitetura, toda a Sim, parte de ecossistema ali mesmo, para poder também conseguir liderar um time e depois começar a progredir isso e olhar mais com cuidado para a carreira das pessoas. sim, Eu acho que tem empresas e empresas que têm estilos diferentes de carreira em Y, né? Eu acho que sim. tem empresas assim que tem 80% em gestão e 20% técnico. Então você coloca um pouco mais a mão na massa ainda, Aham, e aí tipo fica mais fácil de você transitar de uma perninha ou outra. Fala, pô, acho que, cara, fiquei 2, 3 anos como gestor, eu acho que não tá muito legal, eu quero agora voltar a pôr a mão na massa. Então, nesse perfil, a gente consegue ter essa transição. Agora tem empresas não, tem empresas que, cara, você realmente precisa ficar 100% em gestão, sim. porque a gente tem uma cultura diferente, a gente tem um processo diferente, e aí realmente você precisa se preocupar bem em como você ganha essa base boa e você ter um direcionamento certo para você também, às vezes, não se frustrar lá na frente, Com né? certeza, Ribs. Não, com certeza, eu concordo com muito o que você falou. Eu acho que Data Science também é assim, né? É só para dar uma resumida no que você falou, tipo, tem a carreira Y, né? Você pode seguir para os dois lados. Tem uma parte que você vira um mega especialista, que é realmente a referência técnica do time, né? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, você é o primeiro cara que você recorre, né? Tem uma certa experiência técnica e tal. E tem o outro lado, né, que é o manager, que ele cuida um pouquinho mais da carreira das pessoas, né? Então ele entende um pouquinho o que você quer para sua carreira e ele tenta te trilhar um caminho para você chegar e conquistar aquilo, né? E não só isso também, você não passa mais a codar a maior parte do tempo, mas você passa a pensar muito mais na estratégia, né? Então, qual que vai ser a estratégia de dados? Tipo, cara, qual vai ser o ferramental que a gente vai usar? Qual que vai ser o padrão de código que a gente vai ter? Tipo, qual que é a disposição dos dados que a gente vai ter? Quais são os clientes que a gente vai ter? Até uma medição de maturidade, né, de dados na empresa, né? Construção de data warehouse, esse tipo de coisa. Então, você começa a migrar para uma parte mais estratégica de como os dados vão servir a empresa do que realmente você lá fazer os ETLs e tudo mais, né? Acho que em Data Science Com é a mesma certeza. coisa, né? A gente tem, por um lado, você pode ser um especialista, um cara que resolve muitos problemas complexos de diferentes naturezas, ou você pode também ser um gestor de Data Scientist, que é um cara que aponta muito mais caminhos, né? Então, às vezes, você está resolvendo um problema lá, e aí você não sabe muito bem como fazer, e aí seu gestor fala, cara, por que você não usa tal modelo, tal esse aqui? Cara, usa assim que vai funcionar bem, para esse caso que funciona legal. Então, é uma pessoa que muito mais ela orienta e pensa nas estratégias para criar na empresa, né, para que a empresa consiga utilizar os dados da melhor forma, do que realmente fazer os códigos ali na massa, né? Muito legal, Ribs. Boa. E, cara, pegando esse gancho seu já da parte do gerenciamento do time de engenharia de dados, o que você gosta mais nessa sua função e o que você acha mais difícil, assim, desafiador? Boa, legal. Acho que pergunta difícil. É, eu acho que, cara, uma das coisas mais legais eu acho que eu vejo é poder multiplicar o nosso output, assim. Eu acho que a gente tendo, quando a gente é muito técnico e tudo, a gente tem aquele nosso trampo, né? Então, Sim, ah,
qual que vai ser o resultado daquilo? É o que você vai fazer. E eu acho Perfeito. que o mais legal de você, tipo, liderar, gerenciar um time é que você, tipo, consegue passar o seu conhecimento também e consegue multiplicar esse output vendo nas pessoas mesmo. Então, Sim. todo mundo vai aprendendo um pouco, né? Todo mundo vai se integrando e tudo, e vai trazendo resultado. Então, em vez de você ter uma pessoa que só faz aquilo, você tem, pô, 5, 6, 10 mil pessoas ali fazendo. Então, acho que isso é uma parte super legal, porque a gente anda num pace muito mais rápido. Com E eu acho certeza. que uma outra coisa super legal também que eu vejo é que, assim, meio que ver as pessoas se desenvolvendo e crescendo, Isso é assim, legal. eu acho que você traz um sentimento bom mesmo de, tipo, caramba, olha que legal as coisas que eu consegui passar. Claro que assim, nossa, super mérito de cada um ali, de cada contribuidor ali. Mas Aham. assim, é legal a gente ver que às vezes a gente faz um trabalho meio indireto, mas que tem um resultado extremamente positivo ali de você só colocar um pouco o seu dedinho, sabe? Então, Sim. isso é super legal. É bacana. Agora, a parte mais difícil, cara, eu acho que é a empatia, assim. Eu acho que não é extremamente natural para todo mundo. Eu acho Sim. que eu digo assim, tanto empatia, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, assim. Eu acho que Sim. a gente garantir que a gente se coloque, né, no sapato da outra pessoa, no lugar da outra pessoa, de que, cara, cada um tem sua velocidade, cada um tá passando por um momento diferente da vida, cada Sim. um tem um objetivo de carreira diferente, né, um objetivo de vida mesmo, e Sim. é, é, eu acho que nos momentos bons acaba sendo mais fácil você criar, não digo essa empatia, eu acho que não digo que é 100%, porque Sim. às vezes você também não tá num momento diferente, mas então é um mega desafio, mas assim, eu acho que você criar essa empatia da forma certa, eu acho que faz com que você influencie a carreira das pessoas de uma forma extraordinária, que do outro lado, se você tipo, não tiver tanto, você pode acabar direcionando a carreira de uma forma extremamente destrutiva, né? Com certeza. É, então acho que e eu acho que um outro ponto também é você também, assim, que é difícil justamente nessa empatia, de você dar feedbacks mais duros também, às vezes, quando é necessário. Então, Sim. o que a gente chama muito no Quinto Andar que é de radical candor. Então, assim, cara, a gente, a gente sempre tenta transparecer que, cara, a gente quer o melhor de todo mundo mesmo, né? Eu acho que, principalmente como gestor, cara, você tá lá, tipo, pra ajudar todo mundo mesmo. Então, eu Uhum. acho que eu pessoalmente, assim, eu não desprenderia de tanto tempo, de tanto esforço com alguém se eu não me importasse. Com Mas certeza. no dia a dia é extremamente difícil, é um mega desafio você conseguir garantir que tudo esteja funcionando redondinho, né? Tanto da Sim. outra pessoa quanto de você. Com certeza, Rives. Pô, que legal, cara. Cara, a gente poderia, meu, falar a noite inteira sobre essas coisas, né, cara? Eu gosto bastante, assim, eu sei que você também gosta, mas vamos começar a funilar isso aqui, senão o pessoal vai desistir da gente, né? Eu queria que você fechar, Rives, essa nossa conversa com mais duas últimas perguntas, assim, né? Você como manager de data engineer está sempre envolvido em crescer o time, e isso envolve contratações. E eu queria que você dissesse assim habilidades técnicas que não podem faltar num data engineer e também características pessoais assim que você acha legal para um bom candidato assim. O que você acha que a pessoa ela precisa desenvolver de habilidades técnicas e qual perfil que você acha que é legal trabalhar com pessoas assim? Queria que você faça um pouquinho sobre. Pô, legal, maravilha. Eu acho que, cara, a primeira coisa que é primordial, meio que assim, o skill que a galera, que o pessoal negligencia mesmo é skill de engenharia de software. Eu acho que muitas vezes, muita gente que às vezes sai da faculdade já vai ser engenheiro de dados ou pessoas que saem de outros cursos que às vezes podem não ser de computação e entram em engenharia de dados, Aham. é, é, acabam entrando com um viés muito de procedural, um viés muito scripteiro, né? Então, Sim. a gente garante que, assim, cara, você tem os conceitos base de engenharia de software, cara, eu vou te dizer que é o que está faltando na área de engenharia Que de software, legal. na área de engenharia de dados, perdão. Que legal. Então, que é o que a gente falou, cara, a gente precisa escalar um sistema, a gente precisa
criar uma monitoria, a gente precisa arquitetar algum pipeline. Tudo isso, querendo ou não, tipo, a gente tem que codar mesmo e garantir que tudo isso seja escalável mesmo. Então, acho Aham. que esse é o primordial mesmo que eu falaria. Legal. Agora, um outro, que assim, tudo bem, a gente tem que codar e tudo mais, mas a gente sabe que também engenharia de dados tem 200 ferramentas que resolvem o mesmo problema, né? A gente tem, Sim. na computação mesmo, né? A criação de ferramental de solução criado a cada segundo, como a gente falou. Então, o outro ponto que eu gosto muito é curiosidade. Eu acho que, cara, você conseguir ser curioso de assim, cara, o Megan falou isso aqui pra mim, tipo, deixa eu ir atrás, deixa eu tentar entender, ou, cara, eu li isso aqui, deixa eu buscar mais informação e tudo. Então, você ter essa iniciativa de correr atrás das coisas, essa autonomia de buscar soluções para agregar cada vez mais o seu conhecimento, Sim. também é um skill que, assim, cara, a gente busca muito no dia a dia. E, e eu acho que um outro ponto também, que eu acho que é até mais pessoal mesmo, que eu acho que Uhum. é a comunicação mesmo com as Legal. pessoas, como a gente falou. A gente, no dia a dia, você sabe bem, a gente está todo momento compartilhando, Sim. buscando solução, né? Uhum. A gente está tendo aquelas discussões de arquitetura e tudo. Sim. Então, eu acho que a gente conseguir ter essa comunicação boa, não só com os nossos pares, mas com os nossos gestores, né? Enfim, com qualquer pessoa, eu acho que é um mega diferencial que, assim, ainda hoje eu não vejo 100% das pessoas realmente se preocupando muito com isso e que faz uma mega diferença. Ah, que legal, Rives. Cara, é muito legal você falar sobre isso. É uma palavra meio buzzword, mas eu acredito muito nela, né? Que é o protagonismo, cara. Acho que a gente é protagonista, né, da nossa carreira, né? Por mais que a gente tenha um gestor, mas é a nossa obrigação a gente procurar as coisas, testar as coisas, chegar em casa depois do horário, cara, gastar mais uma horinha ali para testar, para ver funcionando, para depois chegar no trabalho e falar, galera, ó, testei isso aqui ontem, pô, acho que vai dar certo, vamos tentar e tal. Então, ser o cara também que procura aprender as coisas por fora, né, para poder progredir na carreira, né, e não sempre esperar o gerente chegar e falar, ó, agora você tem que aprender isso, 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 aquilo, outro, né. Então, eu acho que o Com protagonismo ele é muito certeza. importante, cara. Eu acredito, eu boto muito fé nisso. Mas legal, Rives. Justíssimo, concordo Cara, 100%. e para fechar assim esse papo, cara, eu queria que você desse assim dois conselhos para as pessoas que estão querendo ser data engineers, assim. Que você falaria para essas pessoas se prepararem assim? Legal. Cara, acho que a primeira coisa é exatamente isso que a gente está falando. Se dedique mesmo, dê aqueles 10, 15, 20, 200% a mais mesmo que Sim. precisa. É, tem muita coisa diferente rolando, né? Assim, a gente sabe que, mesmo na área de engenharia de dados, a gente tem várias sub-áreas que vão trazendo, tipo, muito desafio no seu dia a dia. Então, e fora que, assim, a área como um todo, como a gente conhece hoje, principalmente aqui no Brasil, ela é bem nova. Então, Sim. você precisa realmente se desprender de um tempo ali, se dedicar um pouco para poder, tipo, aprender todas as coisas que estão acontecendo e poder ganhar uma expertise para você ser o cara que começa a criar coisa nova, para você que Sim. começa a definir padrão mesmo. Então, se empenhar em estudar, igual você falou, em testar as coisas, em chegar depois do trabalho, cara, testar um pouquinho, fazer uma POCzinha e tudo. Sim. É muito disso que a gente fala muito isso também lá, que assim, cara, a gente não pode esperar que a empresa te dê o treinamento, que a empresa ou o gestor, enfim, que te dê um projeto que, cara, esse aqui vai ser o seu desafio, né? Tudo que você, tipo, faz mesmo por fora do trabalho, eu acho que a gente não pode pensar como que é pro trabalho, a gente tem É. que pensar que a gente está estudando para nossa carreira, né? Sim. A gente depois tá usando esse nosso conhecimento para realmente ajudar a empresa que a gente está, enfim, né? Então, acho que esse é o primeiro. Cara, o segundo, eu vou bater na tecla. Seja um bom engenheiro de software. Eu acho que Legal. isso vai fazer uma mega diferença, isso vai te colocar acima de 90% dos engenheiros de dados Legal. e vai fazer com que você trilhe um caminho de uma ascensão assim, espetacular mesmo, de verdade. Que legal, Ives.
Bom, então acho que é isso, Ibs. Cara, vamos encerrando, infelizmente, mas, cara, a gente podia conversar a noite inteira sobre isso, né? Eu gosto muito desses assuntos também. E, galera, eu acho que é isso. Eu queria trazer um pouquinho da história do Ribaldo aqui para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui nos comentários, vou deixar aqui, na verdade, na descrição desse vídeo, os contatos do Ribaldo, tá? O meu também. Vocês podem entrar em contato para tirar dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem. Se inscreve no canal, tá? Deixa seu like se você gostou desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até mais.